borboletas, bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast voltado para você, mulher, onde vamos mergulhar em histórias incríveis de mulheres maravilhosas. Eu sou a doutora Priscila Pagioro, uma cirurgiã dentista apaixonada por transformar sorrisos. E hoje eu tenho o imenso prazer de receber aqui Valéria Farias. Prazer, Valéria, te receber aqui. Prazer é todo meu, doutora. Gente, Valéria, ela é empreendedora. Hoje ela está à frente, aqui em Brasília, de um hotel Like You. E esse hotel é o primeiro hotel, é isso, né? Primeiro hotel zero lixo aqui de Brasília. E ela também está à frente de um projeto Brasília Sustentável. Então, hoje a gente vai ver toda a trajetória de vida dela maravilhosa e saber mais sobre esse projeto. Vamos lá? Vamos lá. Valéria, como começou? Como que foi o início da sua trajetória profissional? Bom, Pri, eu venho de uma família de empreendedores, né? Meu pai, eu já nasci nesse berço, né? Meu pai sempre foi um grande empreendedor, então eu já cresci nesse lugar, né? Eu falo que eu tenho o empreendedorismo na veia, né? Então eu já sempre escutando sobre inovação, sempre assim, sabe, sempre falando sobre tecnologia. Então eu já fui vendo esse universo e eu fui me apaixonando. Tanto que na época de escolher o que que eu queria ser, eu falava, não, eu vou fazer administração. Sempre soube desde pequena que era isso que eu queria. Eu queria fazer exatamente assim, eu queria seguir esse caminho, né? Sim. Então, e assim aconteceu. Então, eu sempre trabalhei com o meu pai, a vida toda trabalhando com ele. Ele sempre teve empresas na área de comunicação e eu vim com ele nessa trajetória. Então, sempre na área de eventos, e até que uma vez ele falou assim: Minha filha, você não quer assumir um hotel, não? Eu falei: Hotel? Aí ele falou: Um hotel. Eu falei: Mas eu nunca trabalhei com hotelaria. Aí ele falou assim: Ué, mas você não pode aprender? Aí eu falei: "Ué, vamos então". Vamos, né? E assim, ele sempre me empurrava nas coisas dele e eu aceitava, porque se tem uma coisa, Pri, que eu não assim, eu falo muito, a pessoa fala: "Vamos", eu falo: "Vamos", Vamos. depois eu vejo o que que vai dar, né. Eu sempre fui muito corajosa. E aí, assim, a gente assumiu esse hotel, um hotel menorzinho ali no setor hoteleiro norte, e eu comecei do zero mesmo, tá, já para aprender sistema de hotelaria, como que funciona, comecei a estudar, a ler. E ali eu falo que foi minha grande escola, porque é um hotel menorzinho, com 50 quartos, Sim. né, e a parte mesmo administrativa é igual quase em todas as empresas, né, Sim. então, assim, muda, assim, os processos, mas e aí a gente foi indo, fomos, sabe, seguindo e eu fui aprendendo ali. Logo passou 3, 4 anos, ele falou: "Vamos assumir outro?". Ele assim, a gente ficava mais na operação, e ele ia para o comercial, ia para a rua, e ele voltava sempre com uma surpresa, né. Eu falo, quando ele falava: "Valéria", eu falo: "Lá vem coisa". Coisa. É. Aí eu falei: "Mais um, pai?". Ele falou: "Que tem? Você já sabe fazer, só vai aumentar o tamanho". Uhum. Aí eu falei: "Onde que é?". Ele falou: "Aqui no setor hoteleiro sul". Ele falou assim, eu falei: "Ah, pai, tá bom". Eu falei: "Quantos quartos?". 150. Eu falei: "Nossa, 3 vezes mais?". Ele falou: "Não, mais". Eu falei: "Não, é 3 vezes mais". Ele falou: "Não, tem um de Goiânia também. Ah, meu Deus. Se assumiu um, tem que assumir o O outro". outro. Aí eu falei: "Nossa, misericórdia, que passo vai ser esse que a gente vai dar, né?". "Não, vamos, 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 vamos", e assim eu aceitei. Então nós começamos um projeto de 1 ano antes, até a gente fazer a transição da antiga gestão para a nova gestão, e eu comecei a criar toda a parte de conceito, visão, missão da empresa, Uhum. marca. Ele falou: "Olha, eu vou deixar por sua conta. Você faz do jeito que você quiser. A hora que tiver tudo fechadinho, você só me apresenta". E ele foi cuidar de outros projetos que ele Sim. tinha. E aí eu falei: "Gente, como que eu posso criar uma hotelaria diferente? Como que eu posso sair do mesmo?". Uhum. Para não Ai ser só ai mais um mais um, não hotel. queria ser mais uma, né, eu queria fazer Aham. algo diferente.
E eu tinha um grande desafio que o hotel é um hotel muito antigo daqui de Brasília, né, com uma arquitetura muito antiga, aquele hotel muito cinza, muito cimento, Sim, né, muito mármore branco, e eu precisava trazer vida para dentro desse ambiente, né, então assim, eu comecei a pensar em uma marca muito colorida, muito despojada, para a gente juntar as 2 coisas, entre o novo e o moderno, para a gente ver o que que dava naquilo ali. E aí nós criamos, eu fiquei 1 ano por conta disso, porque além dessa parte toda de marca, de visão, missão, a gente tinha que também fazer uma transição de 2 hotéis, um em Brasília e um em Goiânia. Então era muito trabalho, né. Então quando a gente finalizou, ficou tudo pronto, chegou a pandemia. E aí faltando, assim, 15 dias para a gente assumir os 2 hotéis, fecha fechou tudo, tudo. lockdown. É. E aí eu lembro como hoje, que eu liguei para o meu pai e falei: "E agora?". Ele falou: "Não se preocupa, vai dar tudo certo". Meu Na maior pai calma do mundo. meu pai tinha uma característica muito grande de ser muito resiliente, e eu aprendi muito isso com ele, sabe. Uhum. E aí eu falei claro que mulher, né, assim, a gente sempre dá umas choradas, né, eu fiquei ali uns 3 Não dias vai dar em certo. desespero, né, e ele sempre me acalmando, me acalmando. E aí, foi um dos maiores desafios da minha vida, porque imagina você começar um novo negócio com a porta fechada. Sim, Porque Brasília, a gente ainda pôde receber hóspede, Goiânia não podia, era tudo fechado mesmo. mesmo. E aí a gente ficou ali naquele negócio 1 ano, tinha dia que eu tinha 7 hóspedes, 7 hóspedes, então era assim, era desesperador, né. Goiânia não teve muito o que fazer, a gente foi, fechou o hotel todo, colocamos ali uma empresa de segurança, e eu falei: "Bom, se eu não posso ficar lá, o que que eu vou ficar fazendo aqui com a porta Sim, fechada? Vamos volta para Brasília e vamos, olhar concentra o com que o pode daqui, o que funcionar, pode né. fazer, né". Mas aquela confusão, os primeiros 6 meses, assim, foi muito, muito críticos, muito difíceis, né. Mas mesmo assim eu fiquei lá, todo dia eu ia me arrumar, eu trocava de roupa, ia, ficava sentada ali na recepção, e com aquela esperança que o negócio uma hora ia dar Uhum. certo. 1 ano depois, a gente ficou o primeiro ano todo, né, aquele ano muito Sim, difícil. Quando foi no final do ano, meu pai pegou a covid, pegou o vírus, e ele ficou 33 dias entubado. Ele foi a primeira leva que adoeceu, né. E aí ele faleceu. seu. Ele faleceu, e aí eu sei que a gente enterrou ele numa quarta, na quinta-feira eu levantei, aí meu marido falou assim para mim: "Onde você vai?". Eu falei: "Eu vou fazer o que tem que ser feito". Ele falou: "E o que que tem que ser feito?". Eu falei: "Eu não sei, eu só sei que eu tenho que Tem que fazer". fazer. É, tinha uma força muito grande dentro de mim que me dizia que eu precisava lutar. Eu não podia abandonar tudo Sim, aquilo ali, né. Eu era um compromisso que eu tinha feito com meu pai, então eu tinha que honrar aquilo ali, né, aquela história. sim, Então eu levantei e nunca desisti, nunca voltei, nunca fiquei chorando hum, na cama. E a primeira coisa que eu fiz foi realmente, entrar em contato com o dono do prédio, né, que é do hotel, e ele falou: "Você vai querer devolver?". Aí eu falei: "De jeito nenhum, a gente só precisa sentar e negociar, o senhor topa? Se o senhor me ajudar, eu dou sim. conta". "Claro que sim, se você precisar nós vamos sentar, que você vai vir aqui todo mês". E eu ia lá todo mês, sentava e me organizei totalmente. Então ia para Goiânia, voltava, reabri o No hotel de hotel de Goiânia, Goiânia. reabri com a ajuda de com quem eu podia, assim, pedir ajuda, eu pedi. As pessoas que eu sabia que podia ir ali me ajudando, sabe, eu ia pedindo e fui trabalhando, trabalhando, trabalhando. Quando realmente passou toda aquela agonia, assim, o turismo voltou, a hotelaria voltou, as coisas começaram a funcionar de novo, eu falei: "Agora eu preciso de um propósito". Porque hospedar por hospedar não Aí vo tem aí vo aí graça. você já se viu com o negócio encaminhado Encaminhou, ali, tudo tranquilo. agora eu preciso de algo maior, algo que faça valer a pena por tudo isso que eu já passei, né. E aí quando a gente pensa num propósito, quando a gente se põe, assim, pronta para aquilo ali, a gente começa a se conectar com as coisas sem perceber. Então pessoas começam a chegar perto de você, né.
E aí um belo dia eu recebi uma visita do presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, no hotel. Ele foi lá, e conversa vai, conversa vem, eu não entendia nada que ele falava. Eu ficava até um pouco com vergonha, porque eu falava assim: "Como que no ano de 2023, que foi quando a gente começou o processo, ele está falando um assunto que é muito longe para mim. O que é isso, lixo zero?" Eu não entendi, era muito, assim, distante. Sim. E ao mesmo tempo eu sentia uma vergonha de não saber o que era aquilo, como assim, né. E aí ele falou assim: "Eu posso te fazer uma proposta, te propor um desafio?" Eu falei: "Pode". Como tudo na minha vida, eu sempre Sim. aceito, né, assim, os grandes desafios. Aí ele falou: "Que tal a gente transformar esse hotel em um hotel lixo zero?" Aí eu: "Fechado". E aí fechamos, combinado, falou: "Olha, você vai entrar em contato com fulano, ciclano, nã-nã". Aí ele me deu algumas diretrizes e eu fui para casa. De madrugada eu acordei, eu falei: "Gente, o que que eu fiz? Que é Eu não tô isso?" sabendo nem Eu onde não eu estou sabendo entrei, nem onde né. eu entrei, e eu fiz aceitei um desafio, né, me comprometi com ele, né. E aí eu falei: "Não, mas vamos embora que vai dar certo". Só que aquilo ali foi no início um pouco amarrado, porque, eu não conseguia ainda me conectar com a proposta e nem com o impacto que aquilo geraria na minha eu não tinha noção do impacto Uhum. que aquilo ia transformar a minha vida, a vida dos meus colaboradores, Sim. todas as pessoas que estavam ali à minha volta. Mas aí foi chegando, aí chegou a consultora, veio uma consultora de Goiânia para me dar todo o treinamento e a gente passou quase um ano. Porque o meu maior desafio, Pri, que eu percebi como empreendedora, como líder, enquanto os meus colaboradores não sentiram pertencimento, eles não aceitaram o projeto. Sim. Depois que eu consegui colocá-los dentro daquele propósito, mostrar para eles que eles faziam parte de algo maior, aí eles entenderam Porque e o foi negócio porque foi fluiu. você tirar eles, tipo assim: "Tá me tirando da minha zona de conforto, porque se eu já faço isso aqui, Aham, pra que que eu vou fazer aquilo outro, que vai ser exatamente. mais difícil pra mim, Pra né?" mas, né, eles achavam que eles iam ter muito mais trabalho, mas eles não entendiam que não, era só uma mudança de processo. Sim. Era uma mudança de processo e sem falar que eles já iam entrar nos apartamentos com tudo separado. Não tinha, com os resíduos separados, não ia ter mais lixo dentro do hotel. E aí a gente foi fazendo um treinamento atrás do outro, a gente fez um treinamento muito de pertencimento com eles, Uhum. e a gente foi ali aos pouquinhos, e aí só que teve nesse um ano, teve uma viradinha de chave minha, dentro de mim, que eu entendi um impacto que aquilo nesse período, eu fiz um curso de embaixadora lixo zero, fui estudar, porque Sim. eu precisava entender esse universo, não dava para eu ficar também naquela ignorância toda, né. Então eu fui estudar, eu fui entender o que que é, um hotel lixo zero, o que que é não ter lixo dentro da sua empresa, o que que o lixo impacta no meio ambiente, para o planeta, tudo isso eu fui. E aí as coisas foram acontecendo, então a gente conseguiu fazer toda a mudança de processo, assim, o lixo zero é uma metodologia, Uhum. tá, que você precisa aplicar. Então a gente começou a aplicar a metodologia e aí chegou a parte do cliente. Como é que eu vou dizer isso para o meu cliente? Aqui todo mundo separa resíduo. De uma maneira que ele não se sentisse obrigado a fazer aquela separação. "Poxa, eu vou me hospedar no hotel e ainda sou obrigada a ficar separando o Separando ali. resíduo? Não, eu estou aqui, eu vim trabalhar, eu quero chegar à noite, eu estou cansado, quero tomar um banho, eu quero deitar, eu não quero ficar tendo que me preocupar aonde que eu boto o orgânico, onde eu boto o seco, Sim. aonde que é o rejeito". Então a gente teve que pensar muito de uma maneira da gente contar também com o hóspede que aquilo ali, ele fazia parte daquilo tudo ali. Uhum. Então a gente usou uma comunicação muito assertiva, muito impositiva, muito assertiva e Ativa. não impositiva. Então a gente usou muito cores, emoji, figurinhas, né, então assim: "Poxa, coloca aqui dentro esse residuário o seu as sobrinhas de comida", né, alguma co assim, a gente fez muito, assim, de uma maneira que a pessoa, "Pô, o que que custa?", Sim. né, "Custa nada, eu vou lá, coloco ali".
Então, nos apartamentos, a gente tem 3 residuários, que é o do orgânico, o do seco e o rejeito, que é o que fica no banheiro. Então, o orgânico é sobrinho de comida, aí fica em cima de uma bancada. O Hum, seco já é um residuário um pouco maior, porque às vezes tem embalagem de comida que pede pelas plataformas. E o banheiro é o rejeito que não tem como a gente reciclar, uhum. que é fralda descartável, absorvente, papel higiênico, essas coisas que não tem, infelizmente não tem como. E por incrível que pareça, eu me surpreendi demais, porque foi assim, uma aceitação quase que 100%. Hoje é muito difícil uma camareira entrar num apartamento e os resíduos não estarem todos Uhum. separados. Então, quando elas entram, elas só precisam colocar nos sacos corretos Corretos. e desce. A gente tem uma estação dentro do hotel, lixo zero, onde elas colocam no lugar correto, e a gente tem parceria com cooperativas, que elas Hum, vão buscar. Então hoje a gente tem uma parceria com a Recicle a Vida, que busca todo o nosso reciclável, que fica lá na Ceilândia, e uhum. temos a Compostar, que busca todo o orgânico. Orgânico. E aí eles levam esse resíduo orgânico para a área deles, e tudo que aqui é orgânico vira adubo, Tudo. e aí depois ela me devolve o adubo. E aí a gente tem uma horta, Horta. que a gente tem temperinhos, chás, e a gente usa esse adubo tudo para assim, essa horta mesmo. Reverte para você. Reverte, exatamente. Que é a economia circular que a gente fala. E o de Goiânia também? Não, aí nesse meio período, o de Goiânia, o proprietário, né, assim, os hotéis são alugados, Sim. teve uma outra proposta e ele me pediu o hotel, e O aí hotel hoje a de gente não tem o de Goiânia. uhum. Mas eu acho que tudo não, as coisas acontecem, nada acontece por acaso, porque depois que eu implantei o projeto, eu falei: "Agora eu quero ensinar para as pessoas", porque a gente tem tanta resistência para um assunto que a Sim. gente não tem conhecimento, a gente resiste àquilo. É. Mas quando a gente bota luz naquele lugar, as coisas vão aparecendo. Eu falei: "Agora eu preciso ensinar para todo mundo", porque eu quero ser, assim, uma referência em Brasília, em lixo zero, entendeu? Quero que Brasília se torne uma referência também. Então a gente criou esse projeto, que é o Brasília Mais Mais Sustentável. sustentável. Nós criamos, e hoje a gente fez a capacitação de 13 estabelecimentos, entre bares, hotéis e restaurantes, tudo da área de turismo, Uhum. né. Então, tivemos uma adesão maravilhosa que a gente não esperava, uma parceria com o governo do DF DF. e a Secretaria de Turismo, né, com apoio deles, o Sindobar também Sim. apoiaram, né, todo esse projeto. E ontem a gente fez o encerramento, dessas 13 empresas, e a gente capacitou 650 colaboradores, Doce. em menos de 60 dias. Então foi, assim, um sucesso total para assim, que a gente não esperava. Então, a minha história hoje, ela Uhum. ela é essa, né. Então eu sou, assim, hoje eu falo que eu encontrei o meu propósito de vida, algo que me move, né. Ontem eu estava, assim, extremamente emocionada e grata, porque eu falo que é muito mais do que o lucro, é muito mais do que a própria parte Sim. financeira, é o propósito. Então eu venho conversando A muito isso. paixão do que você quer fazer. Exatamente. Por que você está ali? Para que Uhum. você está ali? Né, então você usar a sua empresa para algo maior, né, e virar um exemplo para outras pessoas. Uhum. Então hoje isso me enche de muito orgulho, de muita felicidade. E o melhor de tudo é que vai ter uma segunda etapa, e agora uma coisa que era um projeto, agora virou um movimento. Muito E agora a gente quer ir para outras áreas, outros setores também. A gente quer que Brasília realmente seja uma cidade sustentável. rentável. É. E, Valéria, você falou que qual que foram as técnicas, o que que você usou para trazer os seus colaboradores? Que você falou que teve muita resistência, né? Sim, porque, quando, assim, tudo que é novo, e o que você Sim, disse, que que tira da tira zona da de zona de conforto, as conforto. pessoas tendem a resistir, né.
e aí fica, não quer fazer, né. Uhum. Então, a gente começou a trazer para eles histórias mesmo do que é um catador no lixão, a gente, assim, começou a mostrar o lixão para eles, história de catadores, mostrar que pessoas precisam daquele resíduo Aham. para, assim, pra comer, né, o impacto que isso está gerando, entendeu, no meio ambiente, a importância do trabalho deles. Então a gente começou a mostrar para eles a realidade mesmo, né. E dizer que a gente podia fazer parte de algo maior e que ele podia fazer parte Exata de algo maior. É uma mudança de consciência, mas eu falava muito que era muito mais de dentro para fora, eles tinham que mudar aqui no coração, sabe. Então, assim, o tempo todo falando, Uhum. mostrando, muita conversa, muito treinamento, muita dinâmica, e aí você Uhum. vai indo, vai indo, vai indo, tem uma hora que o negócio, solta e flui. E aí você fala: "Não, é isso mesmo, o caminho é esse e a gente vai continuar". Que legal. E essa parte do você instalou ali no seu negócio, funcionou. Como que foi que você começou a pensar, a viabilizar o Brasília Mais Sustentável? Então, quando eu vi que era possível, é um projeto, é possível dentro da empresa, eu falei: "Por que que eu não posso, ensinar Ah, para outras pessoas e qualificar outras uhum, empresas também, né, a tirar essa certificação?" Porque hoje eu sou legal. certificada, né, então a gente, eh essa pessoa que veio, a consultora que ficou comigo quase um ano, ela pegava os lixos que tinha dentro do hotel e ela abria lixo por lixo para poder separar vidro de latinha, de plástico, de Então resto de foi literalmente a mão na comida, uma massa mão na ali. massa, exatamente, mexia mesmo ali naquele, abria tudo, pesava, que chama de gravimetria, pesava todo o lixo, para saber qual que era o perfil do lixo. Eu não sabia que existe um perfil do lixo, porque depende do seu cliente para saber, né, da Sim, pessoa que está ali. Então é um trabalho mesmo, é um trabalho, né, ele dá trabalho, sim. né. Então, eu falei, aí quando a gente conseguiu colocar, implementar e viu que é possível fazer e que não é um bicho de 7 cabeças, é quan a gente precisa querer, Sim. basta querer. Eu falei: "Agora nós vamos ensinar para as outras pessoas e mostrar que elas podem sim fazer a diferença", né. Então hoje a gente fechou no Ah, projeto participou uma rede de hotel em Brasília com mais de 5 hotéis. 10. Aham. Mais de 5 hotéis, entrou também um hotel enorme de 440, de 450 apartamentos, entrou muita gente, entendeu. Entraram Então bastante eles, empresa. essas empresas entraram, elas participaram dessa formação E do isso, foram oficinas, a gente abriu um chamamento público, porque foi via emenda parlamentar, né, então a gente abriu um chamamento público, elas fizeram a inscrição e elas não pagaram, elas não teve custo custo nenhum. nenhum para a empresa. Exatamente. E aí foram 3 oficinas, né, então nesse período elas participaram de 3 oficinas. Então, os gerentes, o pessoal de cozinha, né, cada oficina, a empresa, e foi tudo em loco, nós íamos na empresa. Então vocês foram em cada Nós uma fomos em das empresas, cada então foram empresa. personalizados as dinâmicas. Exatamente. Então, cada empresa, a gente foi, escutou a necessidade, a demanda, se eles já tinham alguma prática sustentável ou não. Então, a gente escutou muito cada empresa para saber qual que era a necessidade, o que que eles achavam, o que que a gente podia melhorar. E a gente fez acordos, o que que eles iam entregar, o que eles não iam Que legal. entregar. Foi muito dinâmico, foi muito bom, foi muito legal. Tanto que agora, eles vão a segunda etapa eles vão continuar, né, mas o sucesso foi tão grande que já existe uma possibilidade de abrir um outro grupo, entendeu? De abrir um outro grupo, de tão bom que foi. Aí essas empresas, elas já terminaram esse ciclo
já tendo uma capacidade de começar a se transformar, a Exatamente, implementar e implementar. colocar na prática. Exatamente. Então, assim, ontem a gente levou vários fornecedores que já fazem essas práticas, então, a Recicla a Vida, que é uma cooperativa, então, olha, existe o prestador de serviço em Brasília, né, então, assim, é com eles que vocês têm que conversar. A gente levou a Compostar, que é do orgânico, tem a Compostar e várias outras também em Sim, Brasília, mas a gente não tem conhecimento, a gente não sabe que existe. Né? Então tem vários. O negócio está realmente. As pessoas já perceberam, Pri, que não é mais. É necessário. A gente não pode mais esperar, sabe? Então a gente tem uma dívida de ingratidão, sabe? Porque assim, a gente precisa correr atrás disso aí, porque a gente já chegou no limite. Né? Você vê, o planeta já aumentou 1 grau. sim, Né? Você vê que a temperatura, as estações já não são mais as mesmas, né? Brasília, semana passada choveu. Que dia que a gente vai dizer que maio chove em chove, Brasília? e da maneira que E da, choveu. da maneira que choveu. É, aquela enchente que teve em Porto Alegre ano passado. O calor que a gente passou em Brasília também ano passado, que foi fora do padrão. Então, se você parar para observar, está tudo diferente. Porque o planeta já chegou no limite, ele não aguenta mais. E se a gente não quer que ele chegue com a conta, Sim, a gente precisa fazer a nossa parte, sabe? Então, assim, já está passando da hora. E tem que começar, por exemplo, na minha casa, é tudo separado, né? Então, sim, assim, as, ali os espaços onde a gente coloca as coisas, é tudo com etiqueta, os residuários tudo organizadinho, sim. casca de ovo eu separo em um outro residuário também, porque a gente depois usa para adubo para planta. Então são uma coisinha ou outra que a gente vai São fazendo, pequenas são atitudes pequenas que atitudes, transformam. e aí eu pergunto, o que você já está fazendo na sua casa? Né? Você já está fazendo o que na sua casa? Ah, eu separo. Não, não separo. Você separa de qualquer jeito. Você pega a embalagem, quando você come um hambúrguer, do jeito que ela está ali, você joga ela ali no lixo. Você tem que limpar. A caixa de pizza você tem que limpar. Ah, Você tem que lavar. Porque não adianta, senão não tem como reciclar. e a gente não faz Não isso. faz. E aí eu falo que isso, sabe o que que é? É mudança de comportamento. Então, o lixo zero, ele é uma transformação comportamental. É uma transformação de pessoas. E não é um processo, mas ele fala muito mais de pessoas Pois, do que do próprio processo em si, que é a própria separação do lixo. É uma mudança de consciência. E a gente vai ter que ter, sim, vai ter que ter, entendeu? Então, assim, então hoje eu falo, vamos fazer por amor? Porque quando chegar uma lei que vai dizer, vai ter que vai fazer, ter que fazer. aí vai ser muito pior, entendeu? E a coisa precisa ser natural, você já é natural. Você já chega em casa, você já faz, no seu trabalho você já faz. E nas pequenas coisas. Entrou em casa, acendeu a luz, aí não vai mais ficar naquele ambiente, apaga. Apaga. Você vai tomar banho, não vai ficar mais lá 1 hora debaixo do chuveiro d'água quentinha. Porque eu sei que é gostoso, mas a gente não Não, pode não tem como. mais. Entendeu? Não pode mais. Embalagem de remédio, não joga ali no, sabe, junto com o reciclável. Entendeu? Tem um lugar correto de botar, tem um lugar correto de colocar. Você deixa na farmácia, que lá eles sabem, Como fazer o descarte dos exatamente, mas tem, remédios. tem que separar tudo. Infelizmente é assim, porque se juntar tudo vira lixo. Gente, vários tapas na cara, né? Pá, pá. É, porque se juntou tudo vira lixo. O que é o lixo? É quando você junta tudo. É Sim. comida, é a latinha, é a embalagem. A hora que você junta É tudo o que aqui, não dá para aproveitar virou nada. lixo. Agora, se você Separa separa, os resíduos. se você separa os resíduos e dá uma destinação correta, aí você não tem lixo mais. Cara, tinha que implementar isso nas escolas. Sim, exatamente. Essa educação tem que começar desde pequeno, entendeu?
É uma educação mesmo, educação. Porque nas escolas você vê que tem as cores das lixeiras, É, mas não é ensinado. não é ensinado e quando você chega lá, tá misturado, Tá tudo misturado, é o que tá eu falei assim, misturado. não adianta você colocar e você coloca aquelas lixeiras super lindinhas em forma de lápis, em forma de não sei o quê, nã-nã-nã, só que você aí tá ensinando Exatamente. como A forma a correta, forma correta. exatamente. E é tão simples. Não, e eu vou te fazer porque assim, eu não limpo as caixas de Pois pizza, de é. coisas eu achei que na minha cabeça eu estava separando, Não, mas mas tem que tirar a sujeira, é o resto de comida, né. E sem falar gente, eu acho que toda pessoa precisava conhecer uma cooperativa. Conhecer uma cooperativa, conhecer catadores, conversar com os catadores, é uma história maravilhosa, sabe. Assim, então é muito lindo o trabalho que eles fazem. E sem falar que é um emprego, gera renda, né, para eles, sim, eles vivem daquilo ali, né. Então a gente tem que separar correto, porque senão não adianta, senão eles não vão ter o que, sabe, o que sim, reciclar, o que como é que vender. eles vão trabalhar Como é que eles vão ali, né. trabalhar? Não tem, mas a gente tem que tirar da forma correta, tem que descartar da forma correta. E não fala e não é difícil. Eu falo: "A mão não vai cair não, gente". Dá para fazer Dá tranquilo. para fazer tranquilo. O meu hotel hoje não tem container. Olha, "Como, Valéria, não tem container?". Não tem gente, container. não tem container, você não passa ali do lado, não tá aquele mau Não tem mau cheiro, cheiro, e não tá aí aqueles animais ali não tem, e vou te falar, próximos. e o próprio ambiente, ele começa a ficar mais leve, porque você tem ali, ali na redondeza, o meu hotel fica num setor mais que é mais perigoso, Sim, hoje você quase não vê os craqueiros andando por ali, não tem morador de rua, um ambiente limpo, é um ambiente é. que está limpo, é um ambiente que aí depois a gente, assim, arrumei umas plantas, calçada, a gente organiza tudo para ficar realmente um ambiente limpo. Porque é assim que a gente tem que viver, num ambiente limpo, Eu concordo concorda? plenamente. E você me fez falando, assim, do de consumo consciente Consumo também, né, consciente. que a gente vem atrelado aí ao É, a você estar pensando no planeta como um todo, no meio ambiente. Já veio aqui no Pode Crer a Marina, ela tem eu acho que é a única aqui em Brasília, ela tem uma loja de aluguel de roupa. hum, Mas não é aluguel de roupa de de festa, festa. não, é roupa do dia a dia, Gente, eu acho que eu já ouvi falar. na Asa É Sul, sensacional essa alugue minha proposta. nossa. É, E a gente falou bastante disso, sobre o bem que está fazendo para o meio ambiente. exatamente. Aí ela falou, do que as indústrias gastam, do que consome de água para confecção das roupas, que se você entra nesse aluguel de roupas, que é É a um moda dos circular, é, modelos que ela aham, propõe, aham. você não fica com o seu guarda-roupa Abarrotado. entulhado de Uhum, roupas, você está sempre bem em qualquer ocasião, uhum. você economiza É, não e precisa, você ajuda o meio ambiente. E exatamente, é aquela sobre isso. peça é usada, assim, por N mulheres. É, E tem todo esse processo na loja dela, né, você vai, você entrega a roupa, ela faz toda a desinfecção, lavagem, uhum, que você não tem que devolver lavado, ela que faz, porque aham, ela segue todo um padrão, ela faz toda uma análise da roupa, e a gente está ajudando o meio ambiente. exatamente. E economizando. E tá no chique. E fica chiquérrima, chiquíssima. Sim. Ai, E a gente falou muito sobre isso aqui, e para mim linkou agora total é, com esse exatamente. movimento E são do Brasília e Sustentável. são mudanças que você vai fazendo ali no seu dia a dia, que quando você menos espera, você já transformou, você já entendeu, entendeu? Você já entendeu, você vai falando ali devagarinho, vai fazendo um pouquinho um dia, outro dia você passa assim, apaga uma luz, não estou usando, apaga a luz, entendeu? Aí você vê, não precisa ficar tanto tempo debaixo do chuveiro, já é uma mudança, né? Uhum. Você come uma balinha e você olha ao lado do outro, não tem um lugar para jogar fora, bota na bolsa. Sim, Bota na bolsa, quando chegar em casa você você descarta. descarta. Exato, você descarta direitinho. Então essas porque agora você imagina se todo mundo começar a fazer.
entendeu? Um negocinho. É sobre isso. Então é sobre pessoas. Agora, me surgiu aqui, o Brasília mais sustentável, ele está no âmbito aí empresarial, né, Isso. das grandes empresas. Agora, você acha que teria como ele ter braços, tipo, de atender condomínios, Se de ir para dentro de escolas? Mas é o nosso objetivo, né. A gente não quer deixar ele só ali no turismo, só em Aham. hotéis, bares, restaurantes, não, a gente quer que ele vá para todos os setores, todos os serviços, é transformar Brasília mais sustentável, em todos os setores, condomínios, a própria polícia, escolas, as lojas, Sim, os condomínios, tudo, tudo, tudo. É que Brasília realmente se torne uma referência em sustentabilidade, que todo mundo tem essa consciência, né. porque é o que aconteceu com Brasília com faixa de pedestre, né, Foi. há Pegou, né, depois décadas atrás. ficou ali anos e anos as pessoas respeitando, Então, né, depois foi que deu uma diminuída, mas mesmo assim, tem gente que manteve. Bota o sim, pezinho lá, todo mundo para. e você vê É. que é uma Educação. mudança É, na mentalidade das educação. pessoas. Você sabe, você está sempre atenta, você sabe que aquilo, eu acho que isso pode acontecer com essa parte do lixo, de começar com essas ações e uma hora você vira a chave. Sim, isso é natural, é uma coisa natural. Aí você começa a falar, por exemplo, você vai sair daqui hoje, tenho certeza que quando você chegar na sua Nossa, casa, gente, não vai ter uma caixa de pizza mais você suja. vai falar assim: "Eita, gente, vai ter que lavar as embalagens". Se você ainda não vai, às vezes pode ser que não seja imediato, mas você vai ficar com Você vai incômodo. ficar com a pulga Você atrás vai da ficar orelha. com e vou te falar, é um horror, porque a gente Não, gente, não vai fica não. Eu já tô aqui pensando que eu não vou mais conseguir colocar uma caixa de pizza lá sem exato. limpar, porque eu vou pensar assim: "Gente, ele não vai conseguir Não usar". adianta nada jogar fora se eu tô fazendo errado do jeito que eu tô fazendo. Então, se é para fazer, vamos fazer direito, Sim, né. Então, é exatamente o que aconteceu comigo, eu ficava: "Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Como é que eu vou como é que vai ser essa transformação? Como é que eu vou conseguir fazer com que as pessoas entendam esse processo?", né. E aí depois, quando a gente encerrou todo assim, o processo interno do hotel, a gente eu contratei uma pesquisa para a gente fazer com os hóspedes, porque eu queria saber a opinião deles, né. sim. Eu fiz até com a empresa júnior da UNB, e eles aplicaram essa pesquisa e foi surpreendente o resultado. Então, assim, você realmente acha eh, assim, você faz isso na sua casa, você acha que isso tem valor, você acha que merece? Uhum. Todo mundo responde que sim. Sim. Sim, claro que a gente tem que olhar para esse lugar sim, precisa. Não dá mais para não, Pois é, eu acho que né. você responder que não É, é uma atitude muito egoísta, é, né, olhar exatamente, muito para o exatamente. próprio umbigo sem É, estar é. vendo o todo. Eu hoje, outras vezes eu passo, assim, em alguns centros comerciais, eu vejo aquela caçamba pingando lixo, aquele cheiro de churume, eu quero morrer. Eu falo: "Meu Deus do céu, até quando que nós vamos passar por isso, né, até quando?". E aí precisa de uma pessoa só, para ir lá e falar: "Vamos fazer diferente? Que tal a gente fazer diferente?". E aí vai puxando, é uma corrente do bem, né. Eu Eu faço, vejo você faz. na quadra que eu moro, tem vários bares, muitos, quase um colado no outro, assim. Então e tem as caçambas deles, que é Deles, é. Orgânico. orgânico, Aham, né. e aquilo ali apodrece. Gente, É, é cada ratazana, é cada rato de vez em é. quando, assim. Aí de vez em quando alguém filma e dá aquele reboliço, mas Aham. aí passa o reboliço e volta tudo, É. Aí dão ali uma limpadinha, depois começa tudo de começa tudo novo, de não adianta, tem que ser de dentro para fora. Quando eu falo de dentro para fora, é dentro do estabelecimento, sim, dentro das pessoas, é dentro do dono, é dentro de cada colaborador, porque senão se você faz por fazer, você vai lá e f e joga fora de qualquer jeito. sim. E não adiantou nada, você está mentindo para você mesmo, que você fez.
É muita coisa aí ainda que a gente tem que Tem percorrer, muita coisa mas para mas percorrer. eu te falo uma coisa, que hoje você já plantou em mim, em todos Ah, que então já estão valeu a em pena. todos que estão escutando a gente, eu tenho certeza que não vai conseguir mais colocar uma caixa de pizza suja. Gente, vale a pena. Eu falo assim, coração, foi transformador na minha vida, sabe? Quando eu tomei consciência disso, eu vi que Uhum. realmente é, é uma, assim, é uma mudança mesmo. A gente precisa. Ai, que maravilha. É. Valéria, e para as pessoas saberem mais sobre o Brasília Mais Sustentável, sobre você, sobre o seu hotel, deixa aí os endereços, as redes sociais, os contatos. Deixo sim. Ah, a gente tem um perfil no Instagram, né? Tem o meu pessoal, que é Valéria Farias _turismo. Tem o do Brasília Mais Sustentável e tem o do hotel, chama Grupo Like You Hotel. E aí tem esses 3 arrobas. Aí lá tem todos os conteúdos, lá as pessoas podem tem dicas de como fazer, né, Olha, isso é então bem vamos seguir legal. lá, hein, É. gente. E deixa uma mensagem final para as nossas borboletas, depois desse assunto tão maravilhoso. É. Gente, eu acho que tudo na vida que a gente tem que ter propósito. Então, se você ainda não sabe o seu, procure saber, porque quando você entende o propósito, por que que você está aqui, a vida é completamente diferente, é transformadora, a gente vê alegria, a gente vê felicidade em tudo. Maravilha, dá para ver o brilho no seu olho falando desse É, projeto. é maravilhoso. Realmente foi transformador para mim. Maravilha. Valéria, muito obrigada Eu que pela presença, agradeço. por ter aceitado o Uhum. convite, por vir ter contado para a gente desse Uhum. projeto maravilhoso que está só iniciando, Isso, só né? Que ainda iniciando, tem exatamente. muita coisa aí pela frente. Quando você tiver novidades, expandir ele, você fala assim, Pri, tô Vou lá expandindo, contar. volta aqui, vem contar pra gente como é que Tá tá bom, sendo essa sequência. tá Obrigadão joia. de coração. Tá bom, obrigada a você. Borboletas, chegamos ao final de mais um episódio sensacional do Pode Crer, né? Olha, espero que eu mude algumas coisas, que vocês mudem também, porque nosso planeta merece um cuidado melhor, nosso com ele, né? E sempre lembrando, quem não tá me seguindo, me segue lá no Instagram, @DRA, Priscila Paggiotto, várias dicas de saúde bucal e tudo sobre o podcast. Um beijo grande e até o próximo episódio.